Salve, salve galera! Professor Walter Cunha na área com mais um Pegadinha da Semana. Para quem ainda não conhece o Pegadinha da Semana, trata-se de um vídeo curto que eu trago toda semana sobre um assunto específico da rede de computadores, tratando de alguma questão que tem alguma pegadinha, alguma questão que tem algum conceito rebuscado, que causou polêmica ou por ser simplesmente difícil em si. Tudo bem? O tema de hoje é NAT, Network Address Translation. Aí segue o link do meu perfil lá na rede itinerante, onde você pode postar dúvidas, você pode sugerir novas questões, elogios e críticas. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para frente. Como tem sido o nosso rito atualmente, antes da gente partir para a pegadinha em si, eu vou falar alguns avisos importantes. Então, dois avisos, tá, pessoal? Para o pessoal que está preocupado aí com a crise, né, que não vai mais sair concurso, a gente está vendo que não é bem assim, tá? Então, dois concursos aí que acabaram de ser publicados. Seleção de sargentos da FAB, 25 vagas de sistema de informação nível médio. Ah, Walter, mas esse concurso aí não paga igual o Senado. Pessoal, para quem ainda não foi aprovado, aquela pessoa que está iniciando agora, é um belo salário, salário de sargento da FAB, tá? Você vai lá, vai ter o seu saláriozinho garantido, e aí você pode investir mais em mais materiais, em mais cursos, e se desejar, pode seguir fazendo concurso. Tudo bem? Outro concurso que acabou de sair agora foi o concurso do TCE Pará, 5 vagas para tecnologia de informação. Cadastro reserva, 30 horas, R$ 6.260, um belo salário, mais 1.200 de vale alimentação. Bela oportunidade para o pessoal do norte, principalmente para o pessoal de Belém e imediações. Aí estão os links, né, do Eu na TI, que costuma divulgar essas vagas. Como eu vi lá no site em primeira mão, eu dei o crédito necessário aqui no ar. Tudo bem? Então vamos agora ao pegadinha. Pessoal, é uma questão do CS do MEC de 2011. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque ela gerou muita polêmica lá na rede social itinerante. Se você não conhece a rede social de estudos itinerante, ao final dessas transparências vai ter o link lá para que você possa participar das discussões de questões com a gente. Então, era uma questão que era para ser relativamente tranquila, mas ela acabou gerando uma thread bastante densa, tá? E aí depois a gente vai tratar o que aconteceu na verdade. Tudo bem? Então, eu vou ler a questão duas vezes para que você possa internalizar e a nossa praxe você já conhece. Ao final da segunda leitura, a gente dá uma pausa para que você raciocine, simule a marcação, né, se vai estar certo ou se vai estar errado. Na volta, eu dou o gabarito e explico aí qual foi o meandro, né, qual foi o detalhe dessa questão. Beleza? Então vamos lá. CESP MEC 2011. Acerca do NAT, Network Address Translation, em um gateway com a função de conectar a rede interna de uma organização à internet, julgue o item seguinte. Por padrão, o NAT funciona adequadamente com os protocolos TCP e UDP. Caso seja criado um protocolo de transporte diferente para acesso a uma aplicação que necessita atravessar o gateway para ser acessada, cujo tráfego sofra o processo de NAT, o acesso a essa aplicação falhará. Então vamos de novo. Acerca do NAT, Network Address Translation, em um gateway com função de conectar a rede interna de uma organização à internet. Aí vai lá. Por padrão, NAT funciona adequadamente com os protocolos TCP e UDP. Caso seja criado um protocolo de transporte diferente para acesso a uma aplicação que necessite atravessar o gateway para ser acessada, cujo tráfego sofra o processo de NAT, o acesso a essa aplicação falhará. Beleza? Internalizou? Então vamos dar uma pausa para que você marque. Uma vez marcado, não pode mudar. Tudo bem? Então vamos lá, marca aí. Marcou? Tudo certo? Não pode mais mudar, hein, pessoal? Pessoal, essa questão causou muita polêmica e acabou me dando uma informação que nem eu mesmo tinha, né?
que é o seguinte: alguns alunos viram uma porta para o NAT. Se eu não me engano, a 51, 56 ou 51, 53, tá? Não me recordo. Essa informação para mim até foi nova, né? Porque aí o aluno pensou o seguinte: olha, se tem porta, é aplicação. Como eu sempre falo nos meus cursos de rede, né? Tá lá no Prova de TI, meus cursos estão lá. E aí o que que aconteceu? O NAT, que para mim, né, de tudo que eu já estudei sobre redes, e não é há pouco tempo, que sempre foi tranquilamente um protocolo de redes, tanto que reside na rede, quanto que opera na rede, ele foi tido pelos alunos durante a discussão como protocolo de aplicação, com base nesse, entre aspas, aí, axioma que eu coloco toda a vida, teve porta e aplicação. Como o aluno achou uma porta, então o NAT seria a aplicação. Como um protocolo de aplicação, né? E aí ele também pegou essa palavra gateway, que a gente vai já explicar. Ele falou o seguinte: olha, se eu colocar um outro protocolo de transporte, Walter, mas não existe outro? Existe, né, pessoal? Até você já conhece, né? O SCTP, por exemplo. Então, se eu estou lá na camada de aplicação e eu troco o protocolo de transporte embaixo, é claro que vai dar problema, né? Mas só se eu raciocinar que o NAT é a aplicação. E aí teve muita gente que misturou esse gateway, né, pessoal? O gateway aí quanto um elemento de interconexão lá da camada de aplicação também. Os gateways mais conhecidos são protocolo de transporte e protocolo de aplicação. Em todos os casos, se ele muda o protocolo de transporte, seja o gateway de aplicação ou transporte, também daria problema. Foi então que eu cheguei e falei, galera, o NAT é um protocolo de rede conhecido. Inclusive, se você for lá nos meus cursos, né, nos meus módulos, você vai ver que a gente trata ele justamente no módulo 4, né, quando a gente vai falar de IP, da camada de internet. Então, ao final da camada de internet, um dos últimos assuntos lá do módulo, eu falo sobre NAT. Por quê? Porque a gente está tratando lá da camada 3 do modelo OSI, né, ou camada 2, né, do modelo da pilha TCP/IP. E aí o aluno contrapôs, Walter, mas eu encontrei uma porta, 51, alguma coisa lá. De cara, eu fiquei surpreso, mas depois eu fiquei pensando, cara, essa porta deve ser alguma porta de acesso para que eu possa controlar o NAT, né? Mas ele não trabalha naquela porta, é provavelmente uma porta que eu vou acessar. Eu não confirmei isso, tá, pessoal? Mas o que me fez ir para esse lado é porque a porta ela é muito alta, ela é acima de 1024. Ou seja, não é uma porta controlada, vamos dizer assim. Com o NAT, você sabe que ele é um protocolo padrão, um protocolo que não é originário da pilha, né, que ele foi criado depois para poder resolver o problema da escassez de IP, mas ele é um protocolo já consolidado, portanto, ele merecia uma porta mais especial, uma porta baixa, abaixo de 1024. Daí que me ocorreu que essa porta que o aluno deve ter encontrado deve ser alguma coisa do tipo, olha, eu vou entrar nessa porta como acesso para controlar, gerenciar o NAT, né, para que eu possa dar os comandos lá e configurá-lo, né, em algum tipo de aplicação. Mas assim, esse caso não descaracterizaria o fato, porque assim, o NAT não trabalha naquela porta, né? O NAT ele está simplesmente sendo acessado por aquela porta, né? Seria algo para dizer o seguinte, olha, o hub, né, trazendo para o mundo do hardware, ele não tem IP, né? Ah, mas Walter, o hub tem um IP de gerência, beleza? Eu só entro no IP de gerência para eu acessar o hub, mas ele não responde numa porta por aquele IP de gerência, é só uma forma de acesso, tá? E aí, a partir do momento que eu tenho NAT, né, como camada, né, de internet, né, como camada IP, né, na camada de rede, aí fica mais fácil, né, pessoal? Se eu estou lá na camada de baixo, não interessa o que mude em cima, tá? Desde que ele faça parte da pilha, claro, né? E aí o NAT vai funcionar, né? Você está mudando lá em cima para a camada de rede, aquilo ali não interessa, né? Ele vai continuar fazendo o papel dele da mesma forma, né? O IP vai continuar transportando e eu vou poder reescrever o IP, que no caso é a própria função do NAT. Ainda tem um detalhe, Walter, mas o NAT não é propriamente, né, só camada de internet, tá? O NAT, ele pode ser também camada de transporte. Tudo bem, pessoal, você pode colocar um pezinho na camada de transporte, né? Por quê? Porque existe o famoso NAT overloaded, né? É diferente do NAT 1 para 1, né? No NAT 1 para 1 eu tenho o IP gerando um IP, sendo reescrito em outro IP, né? No caso do Python, a gente vai ver que ele usa porta. Então, se ele manipula a porta, então ele tem que ter um pezinho na camada 4. Mas para todos os efeitos, pessoal, todo mundo trata a NAT, pelo menos as bibliografias que são consagradas, né, como camada de rede.
Então, pessoal, depois de tudo que a gente analisou, né? E aí, o NAT falhará ou não falhará, né? Nesse caso, o NAT não falhará. Ele está dizendo que o NAT vai falhar, ou seja, a aplicação vai falhar. Então, a assertiva está errada. Por quê? Porque o NAT não falhará. Ele está dizendo que vai falhar. Então, como todo mundo achava que o NAT ia falhar, pelo fato de eu ter trocado o protocolo da camada de transporte, usar um protocolo novo, né, ele falharia. Portanto, a maioria dos alunos marcou como correta. Mas, na realidade, a questão vai estar o quê? Errada. Porque ele não falhará. Para ele é indiferente o que acontece acima nas outras camadas. Tudo bem? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, está errado. Errado por quê? Cuidado com a lógica da questão. Porque ele está dizendo que vai falhar, né? E não vai falhar. Porque o NAT fica isento de toda essa discussão se eu estou tratando da camada 3. E aí você vai ver que esse conceito de gateway que está aqui em cima, pessoal, não é o gateway de transporte, não é o gateway de aplicação, é aquele gateway de saída, né, da rede para interconexão, que a gente trata também lá, né? Isso aqui, por exemplo, é um roteador padrão, né, que tem o NAT lá embarcado, tá bom? Então, esse conceito de gateway é apenas o quê? Não é o conceito de gateway, de camada de transporte e de camada de aplicação que é o mais famoso. É o conceito de gateway como elemento que conecta a rede local à internet ou à rede externa. Beleza? Entenderam, pessoal? Cuidado com a lógica. Ele está falando que falhará e na realidade não vai falhar porque o NAT está na camada 3 e a mudança ocorreu acima. Tudo bem? Qual foi o problema? Muita gente achou que NAT era da camada de aplicação e não é. Lembrei de outra coisa. Por que que muita gente acha que o NAT está na camada de aplicação? Porque na hora que a gente vê nas ementas lá, o cara fala camada de rede, camada de transporte, sei o que mais lá. Aí quando ele fala protocolos, né, da camada de aplicação. Então muitas vezes a banca mesmo relaciona, ela fala HTTP, SSH, papapá, a DHCP, ela lança um monte de protocolo e fala assim, NAT no meio. Até na hora do meu mapeamento eu tenho que deslocar. Então, como o NAT está lá no meio dos outros, aí ele, isso aqui também é aplicação. Então, pode ser também a origem disso daí, né? Lembre que ele coloca também lá, ó, ICMP. ICMP a gente viu, né? Ele estaria, né, também na camada de rede, tá? Então, assim, cuidado, né, com o que a gente vê na ementa, tá bom? As ementas não têm esse requinte que a gente está discutindo aqui, não. Beleza? Para completar, algumas transparênciazinhas, né, sobre o que a gente está falando. Aqui o conceito de NAT, para quem não lembra, o NAT foi criado por causa da escassez de IP, então a gente criou é, endereçamentos, né, algumas classes que elas não podem existir na internet, são os endereços reservados, tá? Existe uma gama de endereços reservados, aqui a gente está falando do NAT, né, de IPv4, então aqui a rede 10, a gente teria também a rede 172, a rede 192, então o NAT seria o que? Esse número ele não poderia sobreviver aqui na internet, qualquer roteador que verificar esse número, tanto no cabeçalho, né, no endereço de origem, no endereço de destino, ele vai dropar. Então eu preciso de alguém aqui no roteador ou no gateway de saída que reescreva, né, esse endereço, né, do cabeçalho. Então se eu só chego até o cabeçalho IP, então quer dizer que eu não estou alcançando, por exemplo, o cabeçalho TCP, tampouco o cabeçalho de aplicação. Então é um protocolo de camada 3, tá? E aí ele está reescrevendo o quê? Ele está reescrevendo que o 10.0.0.2 aqui, por exemplo, está se transformando em 200.255.10.1, que é o endereço válido de internet. Tudo bem? Quando o servidor responder, ele responde nesse IP aqui e o NAT desfaz, gerando aqui no 10.0.0.2. Então está aqui a tabela NAT, que fica lá, por exemplo, dentro do roteador. Ele mapeia, ó, o 10.0.0.2 vai virar o 200.255.10.1 e o 10.0.0.3, 200.55.10.2. Aí, pessoal, você vai ver o seguinte, olha, o endereço de internet é caro. Então, aqui eu tenho um para um. Então, eu não preciso ter um endereço de internet para cada endereço interno, senão eu não estaria resolvendo o problema, né, da escassez de IP. Aqui a gente chama de NAT 1 para 1, tá? Ou NAT padrão, tá bom?
Então, eu tenho um IP sendo reescrito em outro IP. Então, a configuração pronto. Quando é que eu faço isso? Para alguns elementos de rede que devem ser acessados da rede externa. Por exemplo, servidores externos, e-mail, DNS, FTP. Então, ele precisa ter um endereço de um para um, tá? Para ele poder funcionar. Beleza? Pessoal, tá aí os links tradicionais, né? Cursos Prova de TI, onde estão todas as nossas videoaulas. Por exemplo, o meu curso de redes. E aí, no módulo 4, você vai ver os assuntos que a gente está tratando aqui. Rede social itinerante, onde está lá o meu perfil, onde você pode colocar as dúvidas. Lista de discussão TI Masters. E o blog do Walter Cunha, que é o meu hub, né? Eu boto tudo lá do que eu estou fazendo. Tudo bem? Pessoal, obrigado. Mais um pegadinha que ficou um pouco mais extenso, né? Porque teve um conceito rebuscado, mas é isso mesmo. Quando tiver que estender um pouquinho mais, não tem problema, beleza? Tá aí mais uma vez o meu perfil. Coloca lá a sua dúvida para que a gente possa discutir e as melhores eu trago aqui para a tela, beleza? Eu fico por aqui, então até a próxima pegadinha da semana. Tchau.